Algumas palavras penetram tão profundamente em sua alma que mudam a maneira como você vê e pensa sobre tudo. E a mudança é cheia de esperança infalível, dependendo de onde ela vem. Isso é o que eu diria que o apóstolo Paulo fez por mim, por exemplo, quando eu fui despertado para a lógica abrangente do céu, que está em Romanos capítulo 8, verso 32. Quando eu vi esse versículo, como nunca eu tinha visto antes em minha vida, Deus implantou com tanta firmeza em minha alma essa verdade que esse verso se tornou um agente vivo e vital, um poder prático que dá esperança e altera tudo na minha vida. Então, de todos os lugares na Bíblia que fornecem um lugar sólido para se firmar quando tudo ao seu redor está tremendo e tudo está desabando, esta tem sido a minha pedra fundamental, minha rocha, mais do que qualquer outra coisa. Paulo diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o deu por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Então você vê aí uma lógica incrível. Romanos 8, 32 é um resumo quintessencial do argumento, e argumento é a palavra certa, né? Dos primeiros 8 capítulos da carta de Paulo aos Romanos. Há uma lógica nessa carta fundamental e totalmente importante e totalmente transformadora de como nós vemos e reagimos a tudo. E nós podemos chamar isso de a lógica do céu. Esse tipo de lógica tem um nome técnico, não é? Na linguagem. E você pode saber ou não o nome da lógica, ou esse termo, mas definitivamente você sabe como usá-la, não é? Eu acho que todos sabem. Você pode chamá-la de argumento ou lógica do maior para o menor. O nome técnico é a fortiori, que significa a partir do mais forte para o mais fraco, do maior para o menor, em latim. A ideia é essa: se você aplicou sua força para realizar algo muito difícil, então certamente você pode exercer sua força para realizar algo mais fácil. E esse é o argumento a fortiori, é isso que é chamado de argumento a fortiori. Então, suponha que você diga ao seu filho: por favor, filho, corra à casa ao lado e pergunte ao seu João se ele pode nos emprestar o alicate. E o seu filho pode dizer para você: mas e se o senhor João não quiser emprestar o alicate para nós? Então, como você pode persuadir o seu filho de que o seu João certamente vai emprestar o alicate ou martelo ou qualquer coisa assim, qualquer ferramenta? Usando um argumento a fortiori. Então é assim que funciona. Você diz ao seu filho: olha, filho, ontem o seu João ficou de boa, né, em emprestar seu carro a nós o dia inteiro, porque o nosso carro estava na oficina. E se ele ficou feliz por emprestar, e se ele ficou feliz por eu usar o seu carro o dia todo ontem, ele estará muito mais disposto a me emprestar um alicate, um martelo, não é? Então você vê que até as crianças, elas entendem os argumentos a fortiori, porque emprestar seu carro foi um sacrifício maior do que emprestar o seu alicate. Portanto, era mais difícil emprestar seu carro do que emprestar o seu alicate. E se o seu João estava disposto a fazer a coisa mais difícil, então não há nenhuma razão para ele não estar disposto a fazer a coisa mais fácil.
Se fazer a coisa mais difícil o deixou feliz e satisfeito, por que ele não ficaria assim em fazer a coisa mais fácil? É assim que nós usamos o argumento a fortiori. Agora, observe Paulo usar esse tipo de argumento do maior para o menor, para o maior de todos os eventos da história do mundo. Paulo diz: Deus não poupou o seu próprio filho, mas antes o entregou por todos nós. Essa é a coisa mais difícil. Nada foi mais difícil do que isso em toda a história do universo, antes e depois. Portanto, Paulo está dizendo, ele certamente nos dará todas as coisas com Cristo. Essa é a coisa mais fácil, nos dar todas as coisas com Cristo. Difícil era entregar seu filho. Então, quando esse argumento bíblico, esse argumento penetra através dos calos da familiaridade do nosso coração, ele torna-se gloriosamente uma fonte de esperança invencível e totalmente abrangente. Você pode ter lido esse verso a vida toda sem se dar conta disso. Mas aqui estamos nós diante dessa lógica, essa lógica inspirada por Deus, essa sagrada, celestial, gloriosa lógica inesgotável. E isso um dia penetrou em minha alma e implantou-se de uma forma que se tornou um fundamento inabalável e uma raiz viva de esperança e poder infindável para qualquer situação. E eu vou explicar por que em um momento, mas primeiro concentre-se por um instante no conteúdo das duas metades do verso. Primeiro, pense comigo sobre a primeira metade de Romanos 8:32, em que Paulo diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas antes o entregou por todos nós. Então pense quais são os grandes obstáculos entre nós e a felicidade eterna. Um obstáculo é o nosso pecado, não é? Todos nós pecamos, é o que Romanos 3:23 diz. E o salário do pecado é a morte, é o que Romanos 6:23 diz. Então, outro obstáculo para isso é a ira de Deus. Se Deus está justamente irado contra nós e a nossa culpa pecaminosa, então não temos esperança de felicidade eterna. E Paulo não deixa nenhuma dúvida de que nós estamos sob a ira de Deus. Na verdade, nós somos filhos da ira, como todo o resto da humanidade. É o que Paulo diz em Efésios 2, verso 3. Então, esses parecem ser os maiores obstáculos entre nós e a felicidade eterna. Mas são apenas eles? Apesar desses serem grandes obstáculos, há um obstáculo maior, não é? Que será muito mais difícil de Deus superar. E é aquele para o qual Paulo aponta na primeira metade de Romanos 8:32. Esse obstáculo é o infinito amor e alegria e gozo do Pai, né, de Deus Pai, pela beleza, honra e glória do seu Filho. Então veja, se você não ouve esse obstáculo na primeira metade de Romanos 8:32, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas antes o entregou por todos nós. O apóstolo Paulo, ele espera que nós sintamos a enorme tensão entre a frase seu próprio filho e a frase não poupou. Isso parece ser a coisa mais difícil que já foi feita, e na verdade na história do universo, tanto antes quanto depois. O sacrifício do Filho de Deus por Deus. Paulo diz seu próprio filho. A questão é, Deus poderia entregar seu próprio filho, o deleite, o amado da sua alma, não é? Todo o gozo da sua alma. Quando Paulo chama Jesus de próprio Filho de Deus, a questão é que não há outro como ele.
Ele é único. E ele é infinitamente precioso para o Pai. O universo inteiro não vale nada perto de Cristo. O universo inteiro, na verdade, existe só para mostrar a glória de Cristo. O universo inteiro é só um pequeno eco da sua glória e valor infinito. Então, duas vezes, quando Jesus estava na terra, Deus disse: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Por exemplo, em Mateus 3,17 e Mateus 17,5. Já em Colossenses 1,13, Paulo chama de o Filho do seu amor. O próprio Jesus contou uma parábola dos arrendatários, não é? Desculpa, na qual os servos de um senhor de terras agiram de uma maneira estranha quando esse senhor mandou seus servos para receber o que lhe era devido. Esses servos que eram arrendatários perversos, eles espancaram esses servos que foram tomar a colheita que pertencia ao senhor e dono daquelas terras. Então o mestre, surpreendentemente, a Bíblia diz, decide enviar seu próprio filho para tentar mais uma vez recolher o que era seu por direito. Então Jesus descreve esta imagem de Deus com as seguintes palavras: ele ainda tinha um filho amado. Marcos 12, verso 6. Um filho é tudo o que Deus Pai tinha, e ele o amava, e ele o ama, e ele o ama infinitamente. O ponto de Romanos 8,32 é que este amor de Deus por seu único filho era como um Monte Everest, um obstáculo do tamanho do Monte Everest, ou um obstáculo do tamanho do universo inteiro entre Deus e a nossa salvação. Aqui estava um obstáculo que parece ser totalmente intransponível. Deus poderia entregar o seu filho, superar seu amor, a admiração, valorização, vínculo ardente, infinito e afetuoso com seu filho, e entregá-lo para ser caluniado e traído e negado e abandonado e zombado e açoitado e espancado e cuspido e pregado em uma cruz e perfurado por uma lança como um animal sendo massacrado e pendurado em um açougue. Essa é a questão. Ele realmente faria isso? Se ele quisesse fazer isso, nós poderíamos saber com total certeza que qualquer objetivo que ele estivesse perseguindo do outro lado desse obstáculo nunca poderia falhar. Ele nunca permitiria isso com seu filho para falhar no seu propósito. Porque não poderia haver obstáculo nenhum maior do que essa entrega. Portanto, tudo o que ele estava buscando está feito depois disso. Depois dele ter feito o impensável, o que mais poderia pará-lo depois disso? O que mais poderia impedi-lo? Então, a realidade impensável que Romanos 8,32 afirma é que Deus fizesse isso. E ele afirma que Deus fez isso. Ele o entregou. Deus não o poupou. Então você pode dizer: não foi Judas que entregou Jesus, como está em Marcos 3,19? Não foi Pilatos que o entregou, como está em Marcos 15,15? Não foi Herodes e a multidão de pessoas que o entregaram, como está em Atos 4, 27 e 28? Pior que tudo, ainda não fomos nós mesmos que o entregamos por nossos pecados, como está em 1 Coríntios 15, 3, Gálatas 1, 4, 1 Pedro 2, 24, e talvez o mais surpreendente: Jesus não se entregou, como está em João 10, 17, 19 e 30. A resposta a todas essas perguntas é sim. Mas em Romanos 8, 32, Paulo está penetrando por todos esses agentes,
todos esses instrumentos de morte, e ele está dizendo a coisa mais impensável: dentro, por trás, por baixo e por meio de todos esses agentes humanos e até espirituais, Deus Pai estava entregando o seu Filho à morte. A Bíblia diz: este Jesus foi entregue de acordo com o plano definido e determinação de Deus Pai. Atos 2, 23. Em Judas e Pilatos e Herodes e as multidões e os soldados gentios e nosso pecado e a submissão de Jesus como um cordeiro, o próprio Deus Pai entregou o seu Filho. Nada maior ou mais difícil jamais aconteceu ou acontecerá na história do universo. Jamais. Portanto, no argumento a fortiori de Paulo, Deus fez a coisa mais difícil e impensável para nos dar felicidade eterna e mostrar a glória e a beleza infinita do seu Filho para sempre, na glória da sua graça para com os eleitos indignos e que só mereciam o inferno. Ele não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós. Agora, o que isso garante? Paulo coloca na forma de uma pergunta retórica, ou seja, uma pergunta que significa que ele espera que todos nós respondamos corretamente. Como não nos dará ele também com ele todas as coisas? Como não nos dará o Deus Pai também com Jesus todas as coisas? Paulo espera que transformemos isso em uma afirmação forte e certa, a saber, ele certamente também nos dará graciosamente todas as coisas, visto que Deus não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, portanto, ele certamente nos dará todas as coisas com ele. Agora pense em todas as coisas. Esta não é uma promessa de uma vida sem problemas. 4 versos depois, Paulo diz: por sua causa estamos sendo mortos todos os dias, ou sendo entregues à morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas para serem abatidas. Romanos 8, 36. E Paulo diz mais: ele nos dará todas as coisas. Significa todas as coisas de que precisamos para fazer sua vontade. Todas as coisas que precisamos para glorificá-lo. Todas as coisas de que precisamos passar de predestinados a chamados, a justificados e a glorificados. Isto é, a felicidade eterna, como está em Romanos 8, verso 30. Então, visto que Deus não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, portanto, todas as coisas contribuirão para o nosso bem. É o que ele diz no verso 28. E porque ele entregou o seu Filho e não poupou, portanto, nós seremos glorificados. Verso 30. Portanto, ninguém pode ser bem-sucedido contra nós. Verso 31. Portanto, nenhuma acusação pode ser lançada contra nós com sucesso. Verso 33. Portanto, nada pode nos separar do amor de Cristo. Verso 35. Portanto, na tribulação e angústia e perseguição e fome e nudez e perigos e espada, ou seja, assassinato, nós somos mais do que vencedores. Portanto, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os governantes, nem as coisas presentes, nem as coisas que virão, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa em toda a criação serão capazes de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Verso 38 a 39. Então, toda a minha esperança está em Romanos 8, 32. Agora, nós podemos voltar ao início. Nós falamos que essa lógica do céu penetrou tão profundamente em minha alma que mudou a maneira como eu penso sobre tudo. E que a mudança era completamente cheia de uma esperança infalível. O que eu quis dizer foi isso. Essa lógica, que nós podemos chamar de lógica do céu,
esse argumento a fortiori de Paulo, ensina que o pai, não poupando o filho, garante todas as promessas em que o Espírito Santo me levou a confiar, em que eu confiei e que eu irei confiar. Então eu posso dizer que eu vivo minha vida todos os dias pelas promessas de Deus. Eu devo cada uma dessas promessas à lógica de Romanos 8, 32. Então você vê como isso é completo e abrangente para mim. Por exemplo, todas as minhas esperanças dependem da promessa de Deus. E todas as promessas, todas as coisas são garantidas pela lógica de Romanos 8, 32. Paulo disse: todas as promessas de Deus encontram o seu sim e amém em Jesus, em 2 Coríntios 1, verso 20. Isso porque o Pai não poupou o seu Filho. Ele fez isso para que todas as coisas, todas as promessas fossem absolutamente certas para aqueles que ele soberanamente, pelo seu Espírito, levou a confiar nele, ou levou ao seu Filho. Então, eu poderia dizer que eu lutei todas as batalhas da minha vida com as promessas de Deus. Batalhas contra o medo e a luxúria, e a ganância, e o orgulho, e a raiva. Batalhas por coragem, por pureza, por contentamento, por humildade, por paz, por amor. Todas elas pela palavra de Deus, as promessas de Deus. Por trás de cada uma dessas batalhas está a lógica do céu. Não poupei meu próprio filho, portanto, minha promessa a você não pode falhar. Eu vou te ajudar. Vá, faça o que eu chamei você para fazer, porque é totalmente impossível que qualquer uma das minhas promessas falhe na sua vida. Então, que esse argumento a fortiori, não é? Que Romanos 8:32 seja também para você essa rocha que o dia mais escuro não pode de forma nenhuma abalar em nossa vida. Amém, querido? Amém.